Começo do 20º século, o músico tinha que acompanhar máquina. Como? Bom, antes de filme, antes de cinema, antes de audiovisual, você olhava no regente ou você confiava no tempo de todo mundo, mas não tinha relógio, não tinha clique. Agora, para acompanhar filme, o músico tinha que aprender como tocar reto com um click track. E aí isso foi o começo da mecanização do ser humano. Para mim, a revolução aconteceu na Jamaica. Porque lá foi a primeira vez que os engenheiros, que era musical também, começaram a usar aparelhos para tocar música. O que estava acontecendo em Jamaica nos anos 60 era que tinha sound parties e tinha parties. Cada produtora tinha os bancos de música, estúdio, e tinha como cortar um plate e tocar naquele baile de sexta para sábado. Os caras gravavam muitos singles, muitas músicas para tocar no Sound System, né? Porque o Sound System era a rádio do povo, né? Então, onde fazia sucesso as músicas. O equipamento que eles tinham na Jamaica era o equipamento que vinha da Inglaterra e que já era ultrapassadíssimo na Inglaterra, né? Enquanto a Jamaica estava gravando totalmente analógico, na Inglaterra já tinha as primeiras tentativas de armazenamento em Winchester, né? Naquela época eu falava Winchester, né? Mas é em HD, entendeu? Na cena reggae mesmo, né? Os produtores que faziam reggae, eles tinham aquilo para manusear, né? Que é a mesa de som, um delay de fita, né? O Space Echo, o famoso Space Echo, delay de fita, um reverb de mola, né? E um gravador de rolo. Era isso que eles tinham, entendeu? Nessa época. O reverb de mola, na verdade, ele é um circuito, né? Que ele tem a entrada dele, a entrada de sinal dele, onde tem o polo negativo e positivo. E aí tem as molas paralelas, né? E aí no outro lado ele vai passar esse circuito. E aí você pode abrir ou fechar mais esse sinal. E ele, quanto mais aberto, mais estourado, mais ele vai ficar. E na verdade ele tem um som mais tremido, né? O delay digital, ele recria aquele delay de fita, né? Só que o delay de fita, na verdade, para você ter uma sequência longa, né? Um pá, 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 ele precisa ter várias cabeças, né? O dub, ele tem ali aquele nascimento dentro do uso que os jamaicanos fizeram da tecnologia, né? Para remixar. Descobriram que seria uma nova música, de fato, aquele remix. Tinha um período no estúdio que era um período da madrugada onde era livre. Então, o que começou a acontecer? Trabalhava de dia e passava a madrugada pegando aquelas músicas que ele trabalhava e testando várias coisas no estúdio. Então, ele testava o gravador de rolo, ele testava o delay de fita, testava o reverb de mola na mesa e tal, faziam várias mandadas, compressor. Então, ele começou a criar uma sonoridade, né? Usar um eco no tempo da música para virar um ritmo. Afinar o reverb até ter o mesmo tom da música e ficar fazendo arranjos
improvisados na mesa, com os fados, com os efeitos, e mandando a máquina acompanhar a música. Eu vou contar uma versão da história de como o dub começou. Já que eu não consigo confirmar, é mito para mim, mas eu gosto muito da lenda. Enquanto o engenheiro estava subindo as fados ainda, então ele tirou uns instrumentos, deixou o drum and bass tocando e mandou caixa pro eco, só para testar, né? Ele estava tipo, não brincando, mas tipo, vamos ver como tá tudo antes de formar a mix, né? O mito é que entrou o produtor, falou, que é isso que tá fazendo? Tô montando a mix. Ele falou, mas já tá legal, tipo, é legal que essa brincadeira tá legal. Aí acendeu a lampadinha acima da cara dele, que, ao invés de prensar compacto com 2 músicas, uma por lado, que eu tenho que bancar 2 sessões, dois times de música, tipo, tudo 2 vezes, eu vou colocar essa versão do outro lado, no lado B, e eu vou poupar 50% da produção e vender a mesma coisa assim, tipo, já que é legal, por que gastar dinheiro em 2 músicas se eu posso produzir uma música e fazer uma versão do outro lado? Isso é muito mais interessante pro capitalista, né? Então, eles lançavam a música original no lado A e no lado B, sempre a versão, né? Porque antes de chamar dub, foi chamado version. Desde Coxon, do Studio One, as primeiras coisas saindo era version, né? Chegou um prato que alguém esqueceu colocar a voz na mix, não confirmou, então saiu só o instrumental. E o MC, o DJ da parte, começou a cantar em cima, porque não tinha nada lá, ele começou a improvisar em cima, só para cobrir o erro, né? E isso é mito 2. Que isso foi começo de dub, começo de versão no outro lado do compacto, era para facilitar o MC, o DJ. Então isso começou a ficar popular no Sound System, porque eles conseguiam promover a música e promover o cantor, né? Eles promoviam a música, promoviam o produtor e promoviam o cantor. Eu, enquanto DJ, enquanto MC, é onde eu me aventuro, né? Então, onde eu me aventuro na sessão. A sessão reggae music pesada, fire, feminine, hi-fi, na fatiada. Quero ver todo mundo rolar da pesada. Não quero ver ninguém ficar parada, feminine, hi-fi, na fatiada. Sound system, yeah. A gente bebeu ali muito, bebeu porque, né, nos foi despejado também, né, a cultura norte-americana, que veio do hip hop, que é absolutamente máximo respeito, mas a gente ouve o termo MC, sempre, né, um mestre de cerimônias, que tá mais que certo. Mas a cultura jamaicana, que foi a que inspirou o rap e a figura do MC ali. O nome do MC, na verdade, é DJ, né? É o DJ, é o disc jockey, é o jockey do disco. Faz todo sentido, né? Então, o DJ é o MC. O repertório é você quem dá ali na hora. É o que você sente, é a vibe que você cria e é uma coisa que eu sempre falo no baile até pra galera. Às vezes dá certo e às vezes não dá. E essa liberdade dessa parada é muito louca.
é muito bom a gente se misturar com os tunes. São diferentes tempos, diferentes espaços, mas a música reúne e transforma num novo presente. Você ganha uma riqueza musical, sem ter grandes aulas teóricas para isso, sabe? É uma coisa que você desenvolve uma teoria muito sua, de caminhar ali. E um desafio também de não fazer também sempre os mesmos caminhos. O dub, na verdade, não é também o equipamento que você usa, né? Não é a quantidade de coisas que você usa, e sim a sua ideia, né? A ideia que você coloca ali no seu equipamento, né? Na sua ferramenta. Então, no caso, a minha ferramenta é o computador. Então, eu exploro o máximo do meu computador, né? Do programa que eu produzo. Vivo em um tempo onde guerras devastam, onde bombas explodem em cima de crianças. E se não explodem aqui, não quer dizer que não explodam. Acontecem problemas, catástrofes, lutas reais. É um passo para você produzir, né? Para você começar a entender como que é a matemática do som, do dub ali, e começar a produzir com a intenção de ser dub, né? E vá como for. Eu comecei a entrar nesse mundo tentando reproduzir digitalmente, né? Coisas que eu ouvia, né? Do King Tub. É engraçado, porque eu comecei a ouvir King Tub, mas depois eu comecei a ouvir também Lee Perry, né? Aí eu vi realmente como era a técnica do dub, né? Que é os cortes, né? Na mesa, ali o baixo e a bateria junto, né? Sempre fazendo a cama. Tem duas escolas para mim. Tem o King Tubby e tem Lee Perry. O primeiro produtor, né, que me chamou a atenção foi o Lee Perry, né? Porque ele desconstruía bem, né, o rhythm, né, o instrumental. King Tubby era mais conservador e bonito e o som era mais tipo clássico. O que eu acho, assim, que virou um padrão, quem setou esse padrão de mixagem do dub foi o King Tubby. Por ele ter, na época que ele começou a mixar, poucos canais, 4 canais, que seria um da bateria, um do baixo, um para as harmonas todas e um para voz, isso meio que ditou o modo como muita gente mixa até hoje. E o Lee Perry era diferente, ele inventador, cada vez foi uma outra invenção, ele fez coisas que quebrando regras uma atrás de outra e fazendo coisas mais artisticamente provocante, talvez. O Lee Perry tinha bastante o lance do estéreo, né? Que ele colocava a voz de um lado e o rhythm do outro. O dub nasceu aí, né? Do experimento, né? Da ideia do produtor, do engenheiro de som ali, trabalhando com o que ele tinha, né? Então, o que tem na mesa hoje para fazer Dubwise tem uma música espalhada por 12 canais. Eu vou explicar como eu separei os instrumentos.
Com cada instrumento, eu posso mandar o eco. Eu tenho 2 ecos e 2 reverbs. Então, esses instrumentos, o que eu chamo de instrumentos, mas são aparelhos, eles voltam para a mesa aqui, no fim da mesa. Esses 4 aqui são para a volta dos efeitos. O resto vai ser os instrumentos que eu mando para eles e junto. Essa forma de tocar dub é musical e é feito ao vivo, improvisório, tipo, que nem jazz, uma coisa assim. Então vamos lá. Primeiro canal é o bumbo. Eu gosto de deixar ele separado porque para ficar seco, para não mandar para os efeitos. É melhor que a fundação da música tem uma certa claridade, né? Então, bumbo sozinho. O resto da bateria, percussão, tudo sai no canal 2. É isso onde eu mando efeitos. Agora, os mesmos efeitos estão em todo o canal. Lá vai baixo. O baixo também deixo seco. Fundação, bumbo, baixo, sem brincadeira. Aí aqui eu tenho órgão, piano, guitarra, banco de cordas. Gente, essa música tem um banco de cordas de umas 8 violinos e violoncelo. Aí tem backing voice, mas eles não estão tocando no momento. Voz principal. Aí temos... Ó. E o último é para o solo do teclado, que vai entrar logo mais. Então vamos lá, vamos brincar com os instrumentos. Saber de onde vem o som, né? Saber como se dá esse som. É um fenômeno social, cultural mesmo, assim, muito especial, de muito amor, e a música tem uma energia, por isso que eu falo em amor, né?
porque é um grito, né? A música jamaicana, ela é um grito de um povo que passou por todas essas questões violentas de um povo que cresceu colonizado por um povo europeu, né? Então, é muito bonito ver esse grito ter dado essa, né? Essa expansão tão grande. A música pop, né? A música geral, totalmente influenciada pelas músicas jamaicanas, pelas técnicas, né? Tipo, nos anos 80, o reggae era dancehall. Em 90, o reggae era raga. E hoje é reggaeton. Esse lance de remake, né? De um fazer versão do outro, que é uma coisa que até hoje é perpetuada na música pop, né? Eu lembro de uma época que estava chamado World Music. Que é interessante para mim, porque World Music, normalmente essa palavra está usada para categorizar um tipo de música que sai de um canto do mundo que não tem nem outro lugar. Eles chamam isso de World Music. Para mim, a definição de World Music tem que mudar, porque reggae já comprovou isso. Reggae é World Music, porque é reggae música reconhecida no mundo inteiro.